Bom, vamos analisar agora o código desenvolvido para a tela de cadastramento dos abonos. Bom, então aqui no pacote com.t2tirp.ponto.cliente, nós temos aqui a classe .AbonoGrid, tá? Nessa classe .AbonoGrid, né, nessa tela, nós visualizamos os abonos que estão cadastrados no sistema, tá? Essa grid, ela está vinculada ao VO .AbonoVO, tá? Então isso significa que aqui na tabela, aliás, aqui no banco de dados, os dados visualizados nessa grid são os dados que estão armazenados aqui na tabela .abono, ok? Bom, aqui uma tela de cadastramento simples, tá? Mesmo padrão na tela que nós vimos anteriormente, que no caso lá da tipo marcação e as outras também, ok? Então aqui nós temos a definição do controller dessa grid, que no caso é o .abono grid controller. Nesse controller nós definimos que a ação lá do lado do servidor é a .abono grid action, tá? Então aqui no lado do servidor, no pacote com t2tirp.servidor, nós temos aqui a classe .abono grid action, ok? Temos aqui os métodos padrões, né? O mesmo padrão que nós desenvolvemos as telas anteriores. Então nós temos o método loadData, before insert grid. Ele vai abrir aqui uma tela de detalhe para que o usuário cadastre, visualize ou altere os abonos, ok? Temos aqui também o método doubleClick e o delete records, tá? Em algum desses métodos serão realizados então requisições aqui para o lado servidor, onde primeiramente o servidor vai identificar qual ação que vai ser executada no momento e executar o respectivo método, tá? No método load vai carregar todos os abonos cadastrados no sistema. O método insert e update serão realizados pela tela de detalhe. No método delete nós iremos receber aqui o parâmetro, tá? Que é os abonos que serão excluídos do sistema. E vamos percorrer aqui um laço para excluir esses abonos, tá? Antes de excluir os abonos, nós temos que excluir os dados das utilizações, tá? Então aqui no banco de dados nós temos aqui a tabela .abono utilização, tá? Então é uma tabela que está vinculada aqui a .abono, tá? Então as utilizações desses abonos estão cadastradas aqui na .abono, tá? Então antes de excluir, nós precisamos excluir as utilizações desse abono para posteriormente excluir o abono em si, tá? Aqui nós podemos até deixar um outro to-do, tá? Que no caso seria se seria permitido a exclusão desses abonos, tá? Então, depois de cadastrado um abono, será que é permitido a exclusão dos mesmos? É interessante que sejam excluídos ou somente será dado baixa nesses abonos, né? Serão utilizados todos os abonos, né? Zerado o saldo de abonos, tá? Então vai ficar aí mais um to-do para esta tela de .abono grid, ok? Bom, então vamos visualizar agora a tela .abono detalhe, tá? Essa tela .abono detalhe é uma tela onde nós temos uma outra tela também que é mestre detalhe, tá? Então nós já vimos aí uma tela que é a tela das escalas, né? Onde o usuário vincula as turmas a uma determinada escala. Aqui então é da mesma forma, nós temos aqui os dados de um abono, tá? No caso aqui a quantidade que foi utilizada, o saldo de abonos, a data de cadastro, o início da utilização e a quem pertence esses abonos, tá? Que no caso aqui a qual colaborador pertence a esses abonos. E aqui nós temos um campo para que o usuário informe as observações sobre esses abonos. E as utilizações desses abonos serão visualizadas logo aqui nessa grid, tá? Então esse form ele está vinculado ao VO.abonoVO, tá?
E a grid, ela está vinculada ao VO, ponto abono utilização VO. Tá? Então, os dados dessa grid são os dados armazenados aqui nessa tabela, ponto abono utilização. Ok? Bom, vamos visualizar aqui então o código-fonte. Nós temos aqui um construtor, que é o construtor, aliás, o construtor dessa classe ele recebe como parâmetro o controller do form, tá? Que é o ponto abono detalhe controller. Logo depois, nós temos aqui a criação, a realização da instância do controller da grid, tá? Que no caso é o ponto abono utilização grid controller. Todos esses dois controllers estão no mesmo pacote aqui da classe ponto abono detalhe, ok? Logo aqui abaixo nós temos a configuração do lookup, tá? Então aqui na tela nós temos um lookup, tá? Que é o lookup do colaborador. Então o usuário ele vai selecionar o colaborador a que esse abono, a que esses abonos, né, pertence, ok? Então primeiro aqui é definida qual classe pertence esse lookup, no caso lá com.t2tirp.cadastro.java.colaborador.vo, tá? Depois definimos as colunas, tá? Que serão visualizadas nessa tela de lookup. Depois definimos aqui as classes, né? Que serão responsáveis por importar os dados do colaborador e validar os dados do colaborador, tá? Então aqui no lado do servidor, aqui no pacote cadastro servidor, tá? Essas classes estão fazem parte do módulo cadastros, tá? Que no caso é a importação do colaborador. Então eu tenho aqui a classe importa colaborador action, tá? Nessa classe será buscado todos os colaboradores, né? Serão buscados todos os colaboradores que estiverem cadastrados no sistema para que o usuário visualize esses dados na janela de lookup e selecione o colaborador que será vinculado ao abono, tá? Na classe de validação do colaborador temos aqui o valida colaborador action, tá? Então nessa classe será verificado se o ID do colaborador digitado lá no lookup, se existe no banco de dados, tá? Se esse ID for encontrado, o ID do colaborador, o sistema vai retornar com os dados para o usuário. Caso contrário, ele vai emitir uma mensagem informando que o código informado é inválido. Ok? Bom, tenho aqui alguns métodos, que é o getForm1, vai retornar o form1. O getGridControl1 ele vai retornar a gridControl1 e o getUtilizaçãoController ele vai retornar aqui para a gente o controller da grid, ok? Bom, aqui no controller do form, tá? Que é a classe .abonoDetalheController, ele é um controller padrão, tá? Ele é praticamente idêntico ao que nós vimos lá no cadastro das escalas. Tá? Então primeiro aqui nós temos a definição do nome da action lá do servidor, que é o ponto abono detalhe action, ok? Então lá no servidor nós temos uma classe que irá receber as requisições deste controller. Então aqui nós temos também os métodos loadData completed, tá? Esse método ele é parecido com o que nós fizemos lá no cadastramento das escalas, né? Então, nós vamos buscar o abono que está sendo visualizado aqui no form, tá? No form abono. Vamos definir a string pk como o ID deste abono, tá? E logo depois nós vamos setar lá no utilização controller, através aqui do método setPK, o ID desse abono, tá? Então nós passamos aqui como parâmetro do método setPK o ID desse abono. E logo depois chamamos o método reloadData da gridControl1, ok? O método insertRecord, ele vai buscar primeiramente todos os dados de utilização desse abono, né? No caso os dados da grid utilização.
e depois vai realizar a requisição para o servidor para inserir esses registros, tá? Então ele vai passar aqui como parâmetro, que é uma ação de insert, o abono que será cadastrado e as utilizações desse abono, ok? Após inserir os dados, vai recarregar os dados lá da tela .abonogrid e emitir uma mensagem para o usuário com a confirmação da inserção dos dados, né, do salvamento dos dados, ok? O método updateRecord, novamente aqui, da mesma forma que nós fizemos no insert, nós buscamos as utilizações desse abono e passamos aí como parâmetro lá para o servidor, ok? E logo após receber a resposta lá do servidor com a alteração dos dados do abono, então será executado aqui o método afterEditData, né? Então, primeiramente, nós vamos recarregar os dados lá da tela .abonogrid, né, da grid que mostra os abonos cadastrados. Depois emitimos uma mensagem para o usuário de que os dados foram alterados com sucesso, ok? Bom, aqui na .abono utilização grid controller, esse controller ele é idêntico ao que nós já vimos lá no controller das turmas que estão vinculadas a uma determinada escala, tá? Então aqui nós temos apenas algumas diferenças, que no caso é o nome da action lá no servidor, que no caso aqui é o .abono utilização grid action, tá? Então aqui no lado do servidor, no pacote .servidor, nós temos aqui a classe .abono utilização action, tá? A outra action que nós temos em referente a essa tela de detalhe é aqui a classe .abono detalhe action, ok? Nós vamos visualizar o código dessas duas classes posteriormente. Bom, então no método loadData será realizada a requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação a ser executada e o ID do abono, ok? Então aqui no lado do servidor ele identificou que é uma ação de load, tá? Então vai executar o método load. Ao executar o método load, será buscado o parâmetro, no caso o ID do abono, tá? Então o sistema vai buscar as utilizações de determinado abono, tá? De posse desses dados, ele vai retornar com o resultado lá para a aplicação cliente, ok? Os métodos insert, update e delete, tá? Eles não realizam nenhuma requisição para o servidor. Então, da mesma forma que nós vimos lá na tela de cadastramento da escala, aqui os dados são salvos apenas em memória, tá? E o responsável pela persistência desses dados lá no banco de dados é aqui a classe .abono detalhe controller, ok? Então, como nós já vimos aqui anteriormente, no método insert ele busca os dados que estão lá na grid de utilização e também no método update ele busca os dados da grid de utilização, ok? Bom, aqui nós temos a classe, isso aqui nós já vimos, a classe .abono detalhe action, tá? Então essa classe também é uma classe, aliás, essa classe é a classe que vai receber as requisições lá do form.abono, né, detalhe. Primeiramente ele vai identificar qual ação será executada no momento e executar os respectivos métodos, tá? No caso aqui do método load, ele vai buscar o abono de acordo com o ID informado aqui no parâmetro, tá? Que nós buscamos. Depois vai retornar com esses dados para a aplicação cliente. No método insertRecord, nós buscamos aqui os parâmetros, que no caso é o abono que vai ser inserido e as utilizações desse abono, ok? Primeiramente salvamos o abono e logo depois as suas respectivas utilizações, tá? No método updateRecord, nós iremos aqui buscar também os parâmetros informados, que é o abono e as utilizações. Logo depois alteramos o abono, tá? Excluímos primeiramente as utilizações vinculadas anteriormente e salvamos as novas
as novas utilizações, ok? E retornamos com esses dados para a aplicação cliente, tá? Então nós seguimos aí o mesmo padrão de desenvolvimento lá da tela do cadastramento das escalas e suas respectivas turmas, tá? Então dessa forma nós visualizamos todo o código fonte aqui da tela de cadastramento dos abonos.